Arrume-se comigo falando sobre a insignificância da vida. Eu sempre faço a mesma maquiagem todos os dias, mas eu vou começar pelo cabelo porque ele me deixa muito feliz quando ele tá bonito e no momento ele não está fazendo isso. E aí o que que eu faço? Eu desfaço as tranças que eu deixei assim até secar com a mão com o olhinho pra ele ficar bem lindo. Eu uso esse aqui, que ele é tudo pra mim, não sei porquê. Apesar de eu ter feito uma entrevista pra essa empresa e eles não terem me aceitado, mas tudo bem. Quem sabe um dia, ou não também, vai saber. Mas então, a insignificância da vida. Como que a gente consegue sobreviver ao mesmo tempo em que a gente sabe que a vida não tem nenhum sentido? A gente meio que coloca isso pra. A gente meio que ignora isso pra gente conseguir sobreviver. E aí a gente vai fazendo as nossas atividades do dia a dia na esperança de se distrair o suficiente até que a gente não perceba que a gente não faz nada de útil pra nós, pro mundo, porque realmente não existe utilidade nenhuma em nada daquilo que a gente faz. Alguém concorda? E aí, tentando lidar com isso na minha vida, eu passei por alguns sentimentos de bastante desolação. Quando você se depara com a falta de significado da humanidade em geral, da existência, talvez não faça nenhum sentido continuar vivendo. Mas a vida não é tão ruim assim quando você para pra pensar. Porque se a gente desfruta da nossa vida ao longo do tempo, se a gente começa a perceber que existem pequenas coisas que podem nos fazer feliz ou trazer algum tipo de alegria, e a gente se apega a essas coisas, é muito menos patético viver. Porque, beleza, já que eu nasci, eu não pedi pra nascer, eu posso até pedir pra morrer. Mas, às vezes eu me sinto um pouco receosa de pedir pra morrer ou não conseguir ser bem sucedida nessa tentativa, caso eu deseje mesmo, e aí eu transforme isso numa coisa real e que vire uma tentativa. Eu tenho medo, Senhor, assim, de não ser tão bem sucedida nessa tentativa e acabar dando trabalho para quem fica aqui. Aí, além do meu sofrimento, eu vou causar sofrimento nas outras pessoas. Então, acho que não faz tanto sentido assim eu caminhar para uma desolação tão grande, tão profunda. Mas, mas se eu começo a pensar que já que eu tô aqui e eu não pedi para nascer, e aí eu tento aproveitar a situação o melhor que eu posso e dentro das minhas possibilidades, porque tem gente que nasce com uma vida um pouco melhor e tem mais acessos do que as pessoas que não têm os mesmos acessos. Então, se dentro da minha realidade eu consigo ver algum tipo de alegria ou uma centelha de felicidade, por que não me apegar a ela, já que eu tô aqui mesmo? Né, meninas? Alguém concorda? Ou esse vídeo tá flopado com uma visualização? Eu gosto de fazer as tranças porque aí ela não deixa aquele fator encolhimento, sabe? Porque cabelo cacheado, e o meu é bem crespo, ele é tipo um 4A, 3C, pra quem entende esses negócios. E aí ele fica bem enroladinho. E aí, tipo, ó, se eu esticar, se ele fosse liso, ele ia crescer até aqui, né? Mas aí fazendo a trança, ele dá uma esticada e não prejudica porque eu não coloco temperatura. Então ele cresce saudável e eu ganho alguns centímetros aqui pra fazer penteado, esse tipo de coisa. Aí, olha, tá bagunçado ali, gente, não vê. Isso aqui eu tenho que arrumar também. Mas eu não tenho nenhuma ideia. Será que eu pinto de uma cor só? Se eu coloco um papel de parede? Então, continuando, né? Tá, beleza, a vida é insignificante, então por que eu não me apego a pequenas coisas que podem me trazer algum tipo de felicidade pra torná-la menos insuportável? Porque é muito difícil, né? Não é fácil. Porque quando a gente tá nessa linha de pensamento que a vida não faz sentido nenhum, essa linha de pensamento se torna uma coisa confortável. Então, é um lugar quentinho pra nós. É que nem a mosca. Quando ela tá lá no cocô, é quentinho e é muito bom. E sair daquilo pode ser um pouco assustador. Mas se a gente parar pra pensar de verdade, ela tá no cocô, então ela teria que sair de lá. Mas é porque ela foi feita pra isso, né? A mosca fica lá no cocô e tal. Falando em mosca, gente, olha só isso. Isso é uma picada de pernilongo. Isso acontece porque tá muito calor. E aí eu passo repelente na perna e no braço e o mosquito vai lá e morde a minha testa. Então, pra você ver, né, como que um pernilongo consegue ter resiliência pra lidar com a vida e às vezes a gente fica tão impactado pela insignificância da existência que a gente, por essa grande proporção de sofrimento, começa a se isolar e achar que aquilo é a única solução pra nossa vida.
e que na verdade talvez não exista nenhuma solução, então a gente vai se distraindo até a vida passar e aí eu não ter que pensar no sofrimento ou em como sair dele. Mas se o pernilongo tem essa força, Deus criou ele do mesmo jeito que criou a gente, né? Você acha que foi Deus que criou o pernilongo ou o diabo, gente? Diva. Agora eu vou pra minha make. Pera aí. Então, o mosquito, a mosca tá lá no cocô e ela tá sendo confortável. E a mesma coisa é a gente. A gente tá naquele sofrimento porque a gente se acostumou naquela vida triste sem significado. E é muito difícil, é bem desconhecido quando a gente se depara com algum tipo de alegria, né? Parece até errado. Você se sente impostora ou culpada. E aí você fala, nossa, será que eu mereço isso? E às vezes esse sentimento tão terrível de você não estar acostumada com coisas boas ou com alegria faz você se sabotar. E aí você mesmo destrói uma coisa que era pra ser boa e você não entende por quê. Ou pior, a gente simplesmente não aceita coisas boas, porque a gente tá tão acostumado com o sofrimento, porque o cocô é tão quentinho, e a gente fica lá. Não sai de lá. Aff. Gente, eu começo com um corretivo. Eu achei que esse corretivo é muito seco, mas eu vou usar ele até acabar. Una, cobertura extrema 24 horas. E tá demorando pra acabar. Talvez eu devesse comprar outro, um hidratante. Mas vamos usar o que a gente tem agora, porque o consumo vai destruir o planeta, né, amores? Vamos lá. Aí eu vou tampar aqui o que o nosso mosquitinho ajudou a fazer. Eu coloco aqui pra baixo. Eu não coloco desde aqui de cima, porque aí na hora que eu vou... Acho que aqui também. Porque aí na hora que eu vou fazer assim, essa parte que tá aqui do meio, eu consigo empurrar pra cima. E se eu colocar em cima, ela fica acumulando muito produto. Então, essa é uma mini tática. Mas então, gente, para lidar com a insignificância da vida, a gente tem que aprender a desfrutar. Eu encontrei paz em Deus, né? Aí, muita gente sai do vídeo porque Deus é difícil, assim, né? A gente conseguir lidar com a verdadeira, o verdadeiro Deus que existe. A gente tá acostumado com a ideia de Deus que mostrar, mano, como eu coloquei corretivo no meu cabelo? A gente tá acostumado com a ideia de Deus que impuseram pra gente. Então, um Deus mau, maligno, um Deus que tá só esperando você pisar na bola pra ele te jogar no inferno. Mas na verdade é o contrário, né? Mas eu só descobri isso lendo a Bíblia, porque em muitos lugares que eu fui, eles me explicaram realmente que Deus era muito bravo e estabeleciam uma relação de culpa entre a minha vida e Deus. E aí eu tive que ler a Bíblia, porque eu busquei significado em muitas coisas, né? Mas eu não consegui encontrar. Eu falei, já que tem Bíblia aqui, minha mãe é crente, né, amigas? Falei, vamos dar uma chance. Eu já tinha dado outras chances, mas nunca consegui. E aí, o que acontece? Eu comecei a entender que Deus, ele na verdade, ele ama a gente. E a misericórdia dele se renova a cada dia. Então, todo mundo tá condenado, todos nós vamos pro inferno. E aí, a única coisa que nos impede de ser consumido é a misericórdia de Deus. Então, todo mundo está condenado, entendeu? Se a gente parar pra pensar. E aí, é o contrário daquilo que me ensinaram. Por quê? Se a misericórdia de Deus é o que me impede de ser consumido, na verdade eu tinha um pensamento de que eu era um pouco certa, sim, e aí Deus só estava esperando um pequeno deslize para que ele falasse, agora ela vai pro inferno, consegui, agora sim ela vai queimar no fogo ardente, chamas profundas. Então eu comecei a entender que isso que as pessoas faziam era estabelecer uma relação de culpa entre mim e Deus para que eu fizesse o que elas queriam. Porque vocês bem sabem que tem bastante relação de domínio, né, entre a igreja e algumas pessoas. Mas não é a igreja do Senhor, são pessoas manipuladoras que vão pro inferno também. Apesar de elas usarem o nome de Deus, porque isso é muito pior, né? Uma pessoa que usa o nome de Deus pra manipular as outras pessoas, ela
ela não tem temor a Deus, porque ela tá agindo como se ele não existisse e não fosse perceber que o que ela tá fazendo é errado, e ainda usando o nome daquela pessoa. Vocês estão me entendendo? Faz algum sentido? Corretivo check. Eu passo lápis na sobrancelha. Eu uso esse aqui do Boticário, Intense Cinza. Eu amei ele, gente. Cinza é a cor dele por fora, mas eu acho que ele é marrom. Eu acho que só tinha uma cor quando eu comprei. Ah, não, tem um número 2 aqui. E ele tá... Eu uso ele bastante, então eu vou apontar aqui porque ele tá sem ponta. Aí tá. Vamos passar aqui. Nossa, velho, apontei demais. Ai, soco. Aí a gente volta naquele assunto, né? Tipo, porque a gente tá confortável numa vida de sofrimento e falta de significado. E aí é muito difícil a gente encontrar felicidade e alegria nas coisas do dia a dia ou nas coisas que a gente faz. Mas pode ser que a gente esteja realmente fazendo coisas que não trazem alegria pra nós, ou que estão totalmente fora daquilo que a gente nasceu pra fazer ou ser. Cada pessoa tem habilidades, né? Ah, isso aqui eu não sei de onde veio. Eu peguei da minha mãe. Cada pessoa tem habilidades e tem uma raiva dentro de si. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de gente que comete injustiça e fica mentindo pra se beneficiar das coisas. Mas tem gente que não fica tão nervoso assim com esse tipo de coisa. Fica mais nervoso quando vê a questão dos animaizinhos, né? E eu confesso pra vocês que eu não sou muito, assim, muito engajada nas causas dos animais. Cara, eu acho eles super fofos e eu tenho muita dó de gente que maltrata, mas a minha causa, que me dá muita raiva no meu coração, não é essa. Então eu sei que tem pessoas que são muito mais apropriadas para trabalhar com isso do que eu. E talvez seja você que tá vendo esse vídeo, entendeu? Você tem isso no seu coração e você estaria disposto a matar pela proteção dos animais. Ou talvez das árvores, sei lá. Uma Mata Atlântica, gente, que está se destruindo. Se destruindo não, né? Tem alguém destruindo ela. E aí, você tem que entender o que é que te move, né? Porque às vezes a gente tá realmente vivendo uma vida sem significado, literalmente. E não só por causa do nosso sentimento ou da nossa emoção. E é claro, né, que a gente tem que buscar tratamento, porque é importante você conversar com um profissional da saúde, um psicólogo, talvez um psiquiatra, porque pode ser que tenha alguma coisa errada lá na química do cérebro. E aí um remedinho pode ser o caminho. Ou às vezes o fato de você conversar e fazer terapia com algum profissional que vai te direcionar melhor lá pelas. É que tem alguns tipos de terapia diferente, né? Eu não sei quem é psicólogo, comenta aí. Aí você vai conseguir viver uma vida mais legal. Nossa, a sobrancelha sobrancelhou agora. Aí eu vou pro lápis. O lápis é do Boticário também. Não, Avon Color Trend. Gente, eu não tenho nada de marcas caras. Eu comprei isso aqui, daqui, que eu acho que é caro, né? Mas não é caro. Se for comparar com outras coisas que são extremamente caras, mas é caro sim, comparado com outras marcas, né? Porque eu acho que não vale a pena. E aí as marcas brasileiras são muito boas, mais baratas e entregam pro que eu preciso. Mas se for pra comprar coisa cara, se for extremamente necessário e eu tiver com muita coragem no dia, aí quem sabe, né? Tipo, isso aqui eu ganhei, ó. Isso aqui é chique, eu acho que deve ser caro em Lancôme. Berry Noir. Quando tem uns nomes assim, né, gente? Eu acho que é chique. Será que tem que fazer aquilo que as blogueiras fazem? Meu sonho. Ai. Então tá. Isso aqui eu uso pra fazer o blush, mas é no final. Primeiro eu passo o lápis pra fazer uma esfumada. Vou falar que não é esfumaçada. Aí, como minha pálpebra, eu ainda tenho um pouco, né, que ela fica aparecendo. Mas ela não é aquela gigante que... Então eu coloco aqui pra fora pra esfumar. Então, gente, vamos entrar nessa jornada de buscar significado na vida, porque
Tá, realmente, então a gente se deparou com a realidade. Não existe significado na existência humana. Pra onde eu vou? O que que eu sou? O que que eu vou fazer? Será que eu tô me distraindo dessas perguntas? Será que eu tô no Pode falar o nome das redes, será? Será que eu tô aqui vendo vídeos curtos porque eu não quero lidar com a descoberta que eu fiz da minha vida, de que ela é totalmente inútil e sem significado? Talvez eu deva pensar um pouco sobre isso, entendeu? Talvez eu possa ficar sentada e olhando pra frente, olhando a natureza, e aí tentar refletir sobre a minha vida, onde eu estou, onde eu cheguei, o que que eu fiz pra chegar aqui. Será que. Esfumar, gente, esfuma, esfuma, esfuma. Será que faz algum sentido o caminho que eu trilhei? Ou será que eu fui fazendo as escolhas baseadas naquilo que os outros queriam sobre mim? Ai, meu Deus, e aí você vê que você viveu uma vida baseada nas expectativas dos outros e eles não correspondem àquilo que você esperava, porque por mais que a gente tente agradar os outros sem querer, inconscientemente, a gente tem uma expectativa quando a gente tá fazendo essas coisas. E aí eu tenho aprendido que a única coisa que a gente pode ter expectativa é em Deus, porque o ser humano, ele é falho, gente. Que nem eu mesma. Vou me decepcionar também, porque eu sou o ser humano, entendeu? Então, ainda mais os outros. Se eu não consigo cumprir, às vezes, as coisas que eu estabeleço comigo mesma, que nem acordar às 5 da manhã e tomar suco verde e comer 1.200 calorias por dia, como que eu vou. Tá esfumado, gente? Acho que não, né? Olha, eu sempre faço assim. Agora no vídeo eu vi que eu estou cometendo pecado. Gente, tá diva ou não? Então começar a entender, né? O que dentro de mim é meu mesmo e o que que é dos outros. O que que era eu tentando suprir as expectativas dos outros, que me levou a uma insatisfação crônica e a realização ou a percepção, a consciência de que a existência não vale a pena. Isso é grave quando a gente fala em voz alta, mas muita gente passa por isso o tempo todo. Será que eu passo um delineador? Acho que não. Tô cansada. Então vai, eu vou passar só rímel. Essa é minha make do dia a dia, gente. Alguém liga? Não sei. Acho que não. Várias camadinhas. Ah, esse é o Intense também. Pop. Volume pop. Ah, eu tenho tanto medo de postar. Porque eu não quero lidar com as consequências das coisas que eu falo na internet. Mas eu quero falar. Ai, eu odeio, gente. Toda vez eu faço isso. E esse vídeo saiu muito fácil, porque é tudo que tá dentro de mim, de verdade. Hoje em dia tá bem melhor. Eu consigo lidar com essa dualidade, né? Do nada faz sentido. Se você tem esses mesmos pensamentos que eu, lê o livro de Eclesiastes. Ele é rapidinho. E se você é meio filosófico, talvez seja fácil de entender. Se não for fácil, procura uma Bíblia NVI que ela tem as palavras mais fáceis. NVI é a tradução da Bíblia, Nova Versão Internacional. E aí tá escrito de um jeito que as pessoas conseguem entender, não aquelas coisas muito difíceis. Mas se você for um leitor assíduo, você vai conseguir entender em qualquer tradução. E aí eu entendo, gente, que o caminho pra ter uma vida boa é o dia a dia, né? Gente, borrei tudo. Olha, tá vendo que eu tenho um pouco cílio aqui? É porque eu durmo desse lado. Aqui é longo. Nossa, borrei tudo.
Gente, tá diva ou não? Gente, tá muito amarelo esse corretivo, né? O segredo é deixar secar agora, pra eu poder limpar os borrados agora. Aí eu pego o batom, ó, já tá acabando. Será que eu consigo um novo desse? Não queria mostrar o dedo pra vocês, tá? Foi sem querer. Aí eu passo no nariz também, né? Porque eu acho que eu pareço mais nova do que eu sou e algumas pessoas falam isso também pra mim. E esse tipo de blush na frente da bochecha e no nariz faz você parecer mais nova ainda. Mas. E eu não gostaria de parecer mais nova do que eu já pareço, mas. Mas eu acho tão bonitinho. E aí, se eu tiver bem animada, eu passo um batonzinho. Aí eu passo gloss chique por cima. E aí, gente, vamos afofar o cabelo, né? Acho que era Maqui e fala, porque eu não vou trocar de roupa agora, não. Me prende. Nossa, o óculos tá sujo, vou limpar, peraí. Aí, tá, coloco o óculos. Nossa, diva, amei. Ainda não tirei o borrado, mas olhando assim de longe, com o reflexo do óculos, nem parece, né? Que tá zoado. Ai, meninas, vamos viver um dia de cada vez, tentando desfrutar a vida? Seria bom fazer um baby hair aqui, eu quase nunca faço. Mas eu acho que tá sendo bom não fazer, porque aí tá crescendo meu cabelo aqui na frente. Vocês acharam que fez algum sentido isso que eu falei? A gente precisa encontrar aquilo que nos satisfaz e nos faz feliz e que nos move de verdade e tentar fazer um pouquinho disso todos os dias, porque tá, beleza, a vida não tem significado, eu não consigo encontrar nenhuma alegria na minha existência. E aí, o que eu vou fazer? Gente, quando a gente chega nesse sentimento, só tem dois caminhos. Ou o fundo do poço, né? Ou tentar sair dele. E vai ser muito difícil, porque se você tá no fundo. E também ninguém vai te entender, tá? Você vai tentar explicar a sua situação para as pessoas. E aí elas vão falar: Uau, como você reclama? Sua vida é muito boa. E você tá sempre bem, não sei porque você tá se sentindo assim. Acho que é só você talvez orar um pouco, ou talvez vai correr, amiga, sei lá. Mas é bem mais profundo do que isso. A gente vai conseguir, tá, divas? Aqui tá meio fofinho demais. Compartilha, tá?